Eu nasci numa família de dentistas. Na verdade, eu sou a quarta geração de dentistas da família. Tudo começou com o meu bisavô materno. É claro que os primeiros eram práticos licenciados, assim como meu avô paterno também. Meu pai é dentista, tenho primos, tios dentistas. Mas eu morava numa cidade pequena no interior, onde o meu pai era o dentista da cidade e por muito tempo ele foi o único dentista. Mas como a cidade era pequena, eu precisava continuar meus estudos. Com 14 anos eu tive que sair de casa e vim morar na capital do estado para poder fazer o ensino médio. Felizmente tudo correu bem, tudo deu muito certo na minha vida, a minha família sempre me apoiou bastante e eu consegui ser aprovado na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá eu fiz a minha graduação e já na metade da faculdade eu virei estagiário e depois bolsista da disciplina de patologia. Mas o meu foco era fazer cirurgia bucomaxilofacial, porque era isso que eu gostava já desde antes de entrar na faculdade. Depois que eu terminei a minha graduação, então, fui fazer parte da minha pós-graduação na Universidade Luterana do Brasil. E logo depois de formado, eu comecei a lecionar lá na universidade, junto com os meus professores da Universidade Federal, que me levaram pela mão para ser professor nessa outra escola. Depois de algum tempo, precisava continuar estudando, e aí eu continuei a minha pós-graduação na PUC, no Rio Grande do Sul também, sempre vinculado aos professores de patologia. Nesse meio tempo, comecei a trabalhar numa outra equipe de cirurgia bucomaxilofacial, que era o que eu realmente queria fazer e fiz e foquei a minha formação quase que só nisso. Mas nunca tirei o pé da patologia, da estomatologia e quando fui fazer a pós-graduação na PUC, aí sim foi focada na estomatologia. Como eu comecei a lecionar, então, muito jovem, muito cedo, paralelo a isso, eu continuava os meus estudos e depois dessa parte toda formal concluída, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Inglaterra. Fiquei algumas semanas lá, trabalhando em um hospital também. Mas desde o início da minha vida de professor, eu percebi que os alunos eles não tinham muita afinidade com a estomatologia ou com as doenças da boca. E também me dei conta que talvez isso fosse por causa da maneira como o conteúdo era ensinado, como o conteúdo era abordado. Tornar a estomatologia interessante para os alunos se tornou um desafio. E mostrar também que essa ideia de que estomatologia é ficar esperando uma biópsia é algo muito distante da realidade. Na verdade, hoje, na minha prática, menos de 40% dos atendimentos ou dos pacientes que eu atendo evoluem para biópsia ou precisam de biópsia. Então, tem muito que ser feito, além de ficar sentado esperando uma biópsia aparecer. Eu logo me dei conta disso. Eu vi então que o problema estava na abordagem, como a estomatologia era mostrada, porque na verdade o que se mostrava e o que se ensinava é diferente do campo de batalha, era diferente da realidade profissional, que era muito mais interessante e tinha um campo muito mais vasto de trabalho. Acontece que o tempo passou, a gente seguiu trabalhando, ajudando muitas pessoas na sua formação, lecionando em diferentes lugares e mais recentemente, com a questão das mídias sociais, eu comecei a perceber muitos colegas reclamando tremendamente da profissão, mas realmente reclamando, inclusive ofendendo e brigando com outros colegas sobre a odontologia e sobre a profissão. Mas essa não é a realidade que eu conheço de casa, não é a realidade da minha família. Afinal, somos a quarta geração já de dentistas. Não era essa a realidade que eu conhecia. E então, professor sempre é um pouco sonhador, professor sempre é um pouco utópico. Essa minha veia de professor me levou a pensar e a refletir o que se poderia fazer para mostrar essa outra face da odontologia e talvez transformar um pouco o consultório desses colegas que tanto vinham reclamando da profissão.